Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento no Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos colocar em campo aqui o nosso time para análise e debate dos nossos assuntos. Também com a gente o Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador. Gouveia é o presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, Gouveia? Boa tarde. Mauro, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, principalmente muito bem acompanhado, como hoje, aqui com os nossos colegas. Levantamento divulgado ontem pela organização Repórteres Sem Fronteiras mostra que o presidente Jair Bolsonaro atacou a imprensa em 87 ocasiões no primeiro semestre de 2021. Isso representa um aumento de 74% em relação ao segundo semestre de 2020. A entidade, Repórteres Sem Fronteiras, considerou como ataque declarações anti-imprensa de forma geral, em especial ameaças e xingamentos contra jornalistas e veículos de comunicação. A Repórteres Sem Fronteiras registrou um total de 331 ataques contra a imprensa feitos por autoridades públicas de alto escalão. E desse total, 293, ou seja, 88%, vieram do clã Bolsonaro. Gouveia, do ponto de vista do direito, você acredita que as entidades de defesa dos jornalistas estão falhando, de alguma maneira, na forma de rebater tudo isso que está acontecendo, a ponto de manchar realmente o trabalho que é feito pela mídia, pela imprensa profissional? Eu acho que, na verdade, existe erro por todos os lados. Acho que a primeira coisa que deveria prevalecer é o respeito mútuo, tanto às profissões, às instituições, à própria liturgia do cargo, e parece que todo mundo se esqueceu de tudo isso, né? A começar pelo próprio presidente, e infelizmente a gente vê isso em outras questões. As entidades podem e devem representar e defender os seus profissionais, com certeza. Elas devem promover uma condução adequada do trabalho jornalístico, com certeza. Devem entrar com ações, talvez seja até o caso. Mas eu acho que, de fato, a gente deveria resgatar a importância do respeito mútuo, a importância das instituições. Isso não é só na presidência, a gente vê em outras esferas, em outras situações, onde o cidadão, na maioria das vezes, ele acaba relegado a uma situação de um inferno kafkaniano. Ele não consegue, às vezes, resgatar um direito básico que ele deveria ter, porque ele já não sabe mais a quem recorrer, como ir e tudo mais. Então, se a gente não tem o exemplo de cima, infelizmente, todo o resto acaba replicando esse modelo extremamente confuso e caótico, né? O que é lamentável. Como é que isso chega na sociedade? Na sua observação, Gouveia, para aqueles que não acompanham a política no dia a dia, não acompanham o noticiário, fica ali perdido ali no tiroteio entre esse que ataca e os que se defendem? Eu vejo que muitas vezes isso acaba sendo, de fato, como o Dr. Carlos Cardoso apontou, intencional, acaba sendo uma ferramenta para se buscar polarização e aí tentar ver qual time é maior ou qual time vai ganhar determinada disputa. E a gente não precisa disso. Esse ano no Brasil nós tivemos aí estamos vendo neve no sul, tivemos gafanhoto, isso sem falar da própria Covid. Quer dizer, as pandemias e confusões estão exacerbadas em todos os lugares, para não falar da falta de ética que o Dr. Roberto vai poder falar, da necessidade de recuperação da integridade no sistema. Então, a sociedade fica perplexa e não sabe para onde ir. E aí, obviamente, a desinformação leva a um menor engajamento político, como deveria ser, e as coisas não acontecem. Próximo assunto agora, o novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, é alvo de cobranças da Receita Federal que somam 17 milhões de reais
segundo o documento de um dos inquéritos envolvendo o parlamentar. Os autos de infração que apontam os débitos foram lavrados nos anos de 2017 e 2018. Um deles se refere ao suposto pagamento de propina de 6 milhões e 400 mil reais que ele teria recebido das empresas JBS e UTC, sob investigação no Supremo Tribunal Federal. O outro caso está relacionado a transações financeiras envolvendo diversas empresas do senador que não foram devidamente declaradas. Passo a bola aqui para o Gouveia. Gouveia, sobre esse aspecto, né, da bandeira anticorrupção que levou Bolsonaro à presidência da República, de fantasia rasgada, né, como destacou aqui o procurador. E aí a gente vê no centro do governo o senador Ciro Nogueira, claro, sob investigação. Mas o Brasil está acostumado a isso, né? A ver as figuras políticas sendo nomeadas para cargos X, Y, Z, e figuras que deveriam, no mínimo, aguardar as investigações para provar as inocências e assim vir a público e ocupar os seus cargos. Sua avaliação. Mauro, o que eu gostaria de comentar é que nós temos aqui uma grande oportunidade para a sociedade civil organizada mostrar o que ela espera do futuro. E existem várias formas. Acho que o governo, de uma forma geral, executivo, judiciários, os colegas de mesa já comentaram as idas e vindas, mas o fato é que a gente precisa. Os programas de integridade, busca da ética na área de negócios tem sido uma crescente, é um caminho sem volta. E isso exatamente mostra que a gente tem muito a fazer. Nos dias 17 e 18 de agosto, o Instituto Ética Saúde, com apoio do Instituto Não Aceito Corrupção, diversas outras entidades da área de saúde vão promover um evento híbrido voltado para exatamente um fórum virtual Ética na Saúde, em que vai ter desde agentes públicos, aí Ministério da Saúde, o ministro Wagner Rosário, vamos ter a Anvisa, vários diferentes órgãos nacionais e internacionais e associações da indústria debatendo formas de cada vez mais incorporar medidas éticas de transparência para que a gente tenha, pelo menos no setor de saúde, negócios sustentáveis, porque só assim a gente consegue. Eu sei que pode parecer um grão de areia numa praia, mas é uma medida que envolve muita gente. Ali vai ser assinado, Mauro, um consenso, um marco de consenso do setor, de toda a cadeia de valor de saúde, com compromissos muito claros e concretos para a promoção da ética e integridade nos nossos negócios. É a única forma. Eu acho que isso acaba gerando uma onda que reverbera de forma positiva até nos nossos políticos. Não adianta ser honesto, tem que parecer honesto, tem que dar o exemplo, e concordo com vocês. Acho que para exercício de um cargo público, a primeira coisa deveria ser uma comprovação de reputação ilibada, de interesse legítimo e tudo mais. Sobre essa iniciativa, Gouveia, você destacou ser um grão de areia numa praia, que essa iniciativa seja uma praia inteira de areia, porque quem é que imaginaria, numa situação de pandemia, que a gente teria uma CPI da Covid para investigar situações relacionadas, tudo isso que a gente está vendo, no meio de mais de 500 mil de mortes, enfim, muita gente querendo se aproveitar dessa tragédia, né? Então, é aí que entra todo esse programa que você destacou. Exatamente. É isso? E vamos agora para um assunto mais leve, sair um pouquinho aqui dessas coisas da corrupção. Antônia Alves é a prova de que nunca é tarde para realizar sonhos. Aos 77 anos de idade, ela escreveu um livro enquanto estava internada com Covid em Porto Velho, Rondônia. Ela conta que sempre quis escrever um livro, mas nunca tinha tempo e dessa vez conseguiu. Antônia só não esperava que com essa iniciativa sua bisneta, Beatriz, se empolgasse o suficiente para também iniciar a própria obra aos 10 anos de idade. É o livro Criança Tem História, também ficou pronto, o livro da Beatriz, ficou pronto em pouco tempo e conta um pouco sobre a trajetória da Bia. O livro da avó, Antônia, né, chama-se Retalhos da Vida de uma Professora, e ficou pronto esse livro num período recorde, aí, 3 meses,
e os textos desse livro contam um pouco sobre as gerações da família. Gouveia, você sempre ligado às questões da saúde, esse exemplo no meio da tragédia, da recuperação da autora Antônia Alves, né, diante do Covid, exercer esse papel de escritor e ainda inspirar a neta e tanta gente mais, né? Eu acho, Mauro, que a pandemia trouxe aí vários, dentro das tragédias, das tristes histórias e das grandes perdas, eu acho que trouxe muitas lições. Uma delas é refletir o que é essencial mesmo para a vida, o que é aquilo que a gente tem como missão fazer aqui na Terra e deixar, eventualmente, de legado. Então, tem vários aspectos. Do ponto de vista pessoal, acho que muitas pessoas conseguiram buscar equilíbrio em novas formas de trabalho e lazer, equilíbrio entre família e trabalho. E, do ponto de vista profissional, seguramente nós vamos ter vários aprendizados para as próximas pandemias. Eu falo das próximas porque, infelizmente, essa foi uma. Teremos cada vez mais outras pandemias ou outras situações críticas. Por quê? Dentro do conceito que a própria OMS considera de uma saúde, One Health, você tem meio ambiente, saúde animal e saúde humana. As três estão interligadas. O meio ambiente, vocês estão vendo. Hoje teve terremoto 8.2 na Richter, no Alasca. Um eventual maremoto, um tsunami, era uma possibilidade. Nós temos frios extremos aqui no Brasil e calor intenso na Califórnia ou no Canadá. Então, existem vários impactos que advirão dessas mudanças climáticas, das mudanças na questão animal e que vão trazer aqui para o ser humano. E isso sem falar, só para terminar essa manifestação, das outras doenças crônicas não transmissíveis que deixaram de ser monitoradas, a questão de outras doenças, como, por exemplo, a hepatite. Ontem foi o Dia Mundial do Combate à Hepatite. Hepatite é uma doença silenciosa que pode acometer qualquer um de nós, seja por um motivo de uma transfusão, de uma relação sexual desprotegida, e ela fica lá, até causar, por exemplo, câncer do fígado. E se você tiver um diagnóstico precoce, você consegue ter acesso a uma terapia eficaz, hoje já disponível do SUS. Então, eu acho que o momento é para, ao mesmo tempo que a gente busca um novo sentido para a vida, a gente não pode esquecer do básico, que é cuidar da vida como deveria ser. E as ferramentas estão aí. Então, fica essa mensagem também para os nossos ouvintes. Gouveia, vamos pegar mais um tema aqui. A questão é saúde também, né? Saúde emocional, saúde mental. Quando um atleta de alto rendimento se machuca e a lesão compromete seu rendimento, é indiscutível a interrupção da performance. Por que não conseguimos refletir da mesma maneira em relação à saúde mental? Esta é a indagação de Desirê Cassado, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo. E a questão veio à tona agora após a superestrela da ginástica Simone Biles anunciar que não participaria das finais dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizadas hoje, né? E ela desistiu para cuidar da saúde mental e desabafou o seguinte: temos que proteger nossas mentes e nossos corpos e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Essa supercampeã Simone Biles, que foi especialmente, né, na Rio em 2016, 4 ouros, né, e um bronze, se não me engano. O momento de parar, Gouveia, por conta, né, de perceber que a saúde mental não vai bem. A gente tem dificuldade de entender isso. A saúde do corpo é uma e a saúde mental é outra, né? Eu acho que isso ficou muito claro agora por conta da pandemia. Nós tivemos que, repentinamente, mudar hábitos que já eram consolidados. A questão do home office, para algumas pessoas, foi uma dádiva. A pessoa conseguiu estar próximo das crianças, estar próximo dos familiares, desde que tivesse espaço suficiente para fazer todas as atividades. Para outras pessoas, essa situação foi uma tragédia, porque simplesmente não conseguia mais ter o rendimento no trabalho, ao mesmo tempo tinha que cuidar do lar e gerava uma angústia muito grande. Para aquelas pessoas que são solitárias, que moram sozinhas, é outra situação. A pessoa perdeu o convívio. Então, a saúde mental, sim, é um tema extremamente importante, normalmente relegado
a um segundo plano e que ela, eu entendo, será mais observada, mais acompanhada a partir de agora, inclusive pelas grandes corporações. Eles têm procurado dar uma atenção especial a isso, exatamente para poder resgatar a melhor performance das pessoas, né? A saúde do corpo, quando não está bem, avisa, né? A saúde mental não avisa, a gente acaba não percebendo, mas o fato é, a saúde mental abalada atrapalha a performance do corpo. Claro. Foi isso que a Simone Biles sentiu e achou que deveria fazer, abandonar, para não comprometer o resto da equipe, né? É um aprendizado para o nosso dia a dia aqui, diante das pressões. Gouveia, Alessandra Carvalho, pelo Facebook, pergunta o que é o livro branco do diagnóstico laboratorial. Ele tem um olhar para o futuro? Pergunta a Alessandra Carvalho. Excelente pergunta, Alessandra. Obrigado. O livro branco é uma produção que faz uma análise do mercado de saúde do ponto de vista, ou seja, da perspectiva do diagnóstico in vitro. E ele traz aí uma análise dentro do ciclo de vida, pesquisa, inovação, regulação, acesso e o mercado propriamente dito, para propor algumas sugestões de caminho. São 21 propostas dentro desses 4 elos, de forma muito direta, o que, por quê, como e quem deveria fazer. Então, é um convite para a sociedade como um todo, seja o governo, seja a sociedade civil organizada, para arregaçar as mangas e promover o acesso à saúde através do diagnóstico precoce e preciso. Ele está no site da CBDR, www.cbdr.org.br, onde ele pode ser baixado em PDF, e aproveito também para que vocês procurem hoje a inscrição ali no site da CBDR para o evento sobre hepatites, com o Ministério da Saúde e alguns grandes especialistas, às 17 horas. Muito obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.